Tudo bem? Vamos seguir então para a terceira aula. Se vocês não viram as aulas anteriores, é só entrar no meu canal aqui. Nesse mesmo canal que vocês estão, tem uma playlist onde esse vídeo está linkado, tá? Então vamos lá, eu vou continuar. E o plano para a aula de hoje é a gente ver a parte dos timers, tipo, colocar um timer na janela. A parte de ícones, a gente pôr um ícone, porque a nossa janelinha está sem ícone, a gente pôr ícones e carregar imagens dentro da própria janela mesmo, né? Para poder deixar um pouco mais bonitinho o negócio e tal. Se for fazer uma tela de... A gente pode adicionar outra janela aqui, né? Fazer uma tela de sobre, about, por exemplo. A gente poderia, por exemplo, nesse caso específico, a gente poderia, de forma bem fácil e simples, carregar uma imagem que seria o logo da empresa, alguma coisa assim, se tiver empresa envolvida no negócio, ou logo do canal, uma imagem que você quiser carregar, qualquer coisa que você quiser colocar, basicamente, né? Então, vamos começar. E uma coisa que ficou da aula passada foi... depois que eu vi o vídeo, eu percebi que eu não coloquei, que foi esse WM Move. Quer dizer, como que a gente descobre, né? Como é que funciona? Bom, eu vou colocar aqui, ó, de forma assim. Como é que eu faço, né? Basicamente eu pesquiso na documentação da Microsoft, de forma muito simples. Existem alguns conceitos básicos que a gente vai precisar aqui, mas no geral dá para pôr aqui na documentação da Microsoft, por exemplo. A gente vai ver aqui o WMMove e vai ver os parâmetros que o WMMove tem, por exemplo, né? Então, se vocês olharem aqui, a gente vai usar o LParam. A gente vai pegar... isso aqui é um Word, né? Então, a gente vai usar os primeiros 16 bits para o LParam e os outros 16 bits para o... Na verdade, é do mesmo, né? É o próprio LParam. Os primeiros 16 bits para X e os outros para Y, por exemplo, né? Então, vamos fazer isso aqui. Vamos pegar a posição da janela, por exemplo, e escrever na tela mesmo. A gente poderia colocar um label aqui, um XY, por exemplo, onde a gente atualiza a posição da janela na tela. Vamos fazer isso. Colocar aqui um primeiro label. Depois disso eu vou copiar e colar aqui. Então, ativar o Snap to Grid, Snap aqui, botar o Grid para facilitar. Acho que vamos baixar tudo isso aqui também, né? E aí, tá aqui. Então tá aí. Eu vou colocar um ID aqui. IDD XPOS, por exemplo. E o outro IDD YPOS. Tranquilo, simples, fácil. Vou colocar um texto mais sugestivo também. Vou botar X 2.0, por exemplo. E aqui Y 2.0 também. Bem fácil, vamos encostar eles um pouquinho. E aí, é isso. Basicamente estão os carinhas aqui. De forma fácil e simples. Agora, vamos detectar, vamos pegar os valores que vêm através do LParam aqui. Né? Quer dizer, a gente está dentro do switch, vai vir uma mensagem que é do tipo WMMove, e a gente vai ler os parâmetros dessa mensagem. Né? Então, eu posso literalmente copiar que vai funcionar, tá? Sem problema nenhum. Eu não vejo problema em copiar, então vamos copiar isso aqui. Até porque o código a ser digitado não é grande coisa, né? Aqui é só o high word e low word, se vocês forem ver, isso já está aqui também, né? Nesse caso. Então, a gente pode basicamente só imprimir em alguma string dessas e colocar na tela aqui. Então, vou fazer isso. Vamos criar aí o xpos str, por exemplo. Vamos dizer que ele vai ter aí uns 10 caracteres no máximo. Quer dizer, x, 2 pontos, um espaço, mais aí 10, mais alguns caracteres. Vou fazer y pos str também, tá? 10 caracteres. Então, a ideia é fazer 2s printf
Vou botar aqui x pós str, x dois pontos, %d, a gente vai ler um número decimal, né? Bem simples. Poderia ser %i para poder dizer que é o inteiro também, mas %d ou i funciona igual, né? X pós, que é aquela variável ali, que a gente não declarou, inclusive, né? Tipo, deveria declarar isso aqui. Vamos declarar aqui dentro da função mesmo, int x pós e y pós, que são essas duas aqui, né? Então, vou fazer a mesma coisa para o y. Eu vou botar dentro da string do y pós str, vou mudar isso aqui para y, e isso aqui para y também. Tá feito o negócio. Então, tá escrevendo dentro das strings, agora o que a gente precisa é, basicamente, colocar aqui, né? Então, eu vou fazer da forma como a gente já fez, mas mais para frente eu vou mostrar uma forma mais fácil. Mas para agora eu vou fazer dessa forma. Então, hwnd x pós, por exemplo, copiar e mudar para y também. E aqui nós vamos inicializar esses dois caras. Eu vou copiar isso aqui e vou só mudar a estrutura básica aqui. hwnd x pós, hwnd y pós. Aqui a gente vai fazer o idd x pós. Eu acho que é assim que tá lá, né? idd x pós, é isso aí. E aqui vai ser o idd y pós. E é isso. Eu já tinha salvo esse negócio. Bom, tá salvo agora. Então, estão aqui os dois caras. Eu já vou levar esse primeiro aqui. A gente vai fazer um set window text do mesmo jeito que a gente já faz lá. Set window text, né? hwnd y pós e o text, nesse caso, que é o x pós str, né? Quer dizer, a gente pegou o valor inteiro aqui, né? Convertemos ele para string, quer dizer, x, dois pontos, o próprio valor em si. No y fizemos a mesma coisa e colocamos dentro dessas duas variáveis aqui. Isso é para quem não conhecia a função do sprintf, né? Ela imprime esse padrão aqui, ou esse formato aqui, que a gente especificar dentro dessa string, de acordo com as variáveis que a gente também for colocando aqui, né? E for mencionando também no padrão, né? Então, é isso. Vamos fazer agora para o y também. Vamos lá. Y aqui. Y aqui. Então, né, se tudo der certo, isso deve nos mostrar a posição XY. Vamos compilar. E é isso. Vamos ver se funciona. Parece que não. O que houve aí? Vamos tentar descobrir agora. Aqui a gente tá com %d, tal, tudo bonitinho. Vamos colocar, vou mandar imprimir via o printf o x, por exemplo, x%d, x pós. Só botar um /n aqui e vamos ver o que aconteceu. Vamos de novo. Ó, aparentemente no printf está funcionando, porém no sprintf não está funcionando. Então vamos descobrir o que a gente fez de errado aqui, nesse caso em específico, né? Numa primeira olhada, quer dizer, x pós str, y tal, tudo certinho. Aqui a gente está lendo as mesmas variáveis, aqui a gente está imprimindo elas numa boa. Estranho, nesse primeiro momento eu não estou vendo nada de errado. Mas vou pausar o vídeo por aqui, vou tentar entender e na volta uma vez resolvido eu volto aqui e explico o que foi. Vocês não vão acreditar no problema que era, olha que interessante. Eu fiz... Ó, estão vendo que tá escrito teste ali? O que eu fiz? Eu modifiquei e mandei escrever teste 1, 2, 3, independente da posição XY, ele escreveu só teste. O que isso me diz é que provavelmente está faltando espaço aqui. Então vou aumentar esse espaço, né? Vou voltar isso aqui para x pós str, né?
para a gente poder já resolver. Eu vou aumentar o tamanho, que realmente está pequenininho isso aqui. Vou botar ele maior um pouco aqui, sem problema nenhum. Aí, ó. Pronto. Vou deixar um espaço também um pouco maior entre esses dois carinhas aqui. Tá aí. Sim, pode recarregar. Opa, vou fechar aqui. Pode recarregar numa boa. Vou tirar o printf e vamos ver se agora vai funcionar direitinho. Aí, ó. Show de bola. Então, se eu colocar aqui no início, tá? Passei do tamanho da tela aqui. O Y ainda pode subir um pouquinho. E é isso. Bom, né? Tá aí. Então, esse é o jeito de pegar a localização da janela, né? Vocês podem digitar, ó, todas essas aqui, por exemplo, são notificações possíveis, mensagens possíveis aqui que vocês podem usar, por exemplo, né? Esse WM Show Window, por exemplo, é quando ela aparece, quando a janela está oculta e ela aparece, por exemplo, né? Uma situação normal seria detectar se a janela voltou assim, por exemplo. Minimiza e quando ela voltar, a gente poderia saber, por exemplo, né? Então, seria interessante também. Aqui são vários, cada um deles vai ter a sua documentação. O WM Moving aqui seria um cara que seria antes, né? Antes de processar o movimento, então é interessante também. Mas o Move que a gente está usando já é mais do que suficiente, ó, vocês viram que está certinho ali. A gente consegue saber a posição daí. Bom, o nosso próximo tema para a aula de hoje é fazer o timer. Existe uma classe interessante, uma coisa interessante que é timer aqui no Win32. Então deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se consigo encontrar de forma simples aqui, para a gente poder chegar nas funções. Aí, ó, tem até um using timers aqui. Nossa, está muito mais fácil do que eu imaginava. Tá, tudo bem. Como é que funciona um timer, tá? Ele vai mandar uma mensagem chamada de WM timer, assim como é essa aqui, WM move, WM command close, por exemplo. A gente vai usando o W parâmetro, a gente consegue saber de qual timer veio a mensagem e a gente consegue usar isso para alguma coisa. Para quê? Bom, para um monte de coisa, né? Vamos lá então. Eu vou implementar ela. A gente usa essa função setTimer, passa o handler da janela, o ID do timer, o intervalo em milissegundos, e a gente poderia passar uma função para ser chamada quando esse tempo passar. Quer dizer, passou a cada 10 segundos ele chamaria essa função. Para início, eu vou passar essa função como null, exatamente como está aqui. Mas depois a gente vai fazer ela passando a função também, que tem algumas situações onde isso aqui é útil. Então, vou começar fazendo o timer básico, que é usar essa setTimer aqui. A gente vai precisar definir um ID para esse timer. Quer dizer, ele não tem... Aqui, no caso dos componentes, a gente cria um ID aqui. Numa versão antiga do Resource Editor aqui, eu conseguia criar IDs de forma simples aqui. Conseguia fazer de forma bem fácil, por exemplo. Agora, era só clicar aqui, basicamente, e poderia adicionar mais. Por algum motivo, essa opção não está mais habilitada. Mas, basicamente, o que eu estou vendo? Todos os componentes que eu estou colocando, eles estão ficando na faixa de 40 mil, assim. Como eu sei que esse valor aqui, ele é de até 65.535, né, um valor de 16 bits, então eu vou botar em 60 mil. O nosso timer aqui vai ser o ID 60 mil. E aí, se tiver outro timer, vai ser o 60.001, e o 2, e o 3. Sem problema nenhum. Lembrando que é um curso de... Essa série de vídeos é uma forma introdutória, assim, de Win32. Não é perfeita, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos começar. Vamos pôr a mão na massa aqui e vamos começar a fazer. Então, vou criar um definezinho bem simples aqui, chamar de IDT timer, sei lá, pode ser timer 1 como está lá exatamente, né? E aí a gente vai usar essa função setTimer aqui mesmo. Aqui tem mais detalhes sobre como ela funciona especificamente, né? Quer dizer, o window
o ID do evento, o tempo e um timer proc. Então, vamos lá. Vou chamar aqui a função de setTimer no início da janela, poderia ser. Então, setTimer. Passar a janela, nesse caso hwnddlg, e o timer, idt timer 1, o tempo, eu vou botar um tempo a cada 1 segundo, mais ou menos. São 1000 milissegundos, né? Bem simples e direto. É só, quer dizer, 1 segundo é 1000, 2 segundos é 2000, e por aí vai, né? Bem simples. E aqui eu vou passar um null, porque eu não quero usar o timer proc nesse momento. O que isso vai fazer vai ser chamar o meu DLG main a cada 1000 milissegundos e vai mandar uma mensagem para mim chamada de wmTimer. Então vou colocar um case wmTimer. Vou botar aqui exatamente da forma como está feito. Já vou botar um return true para esse DLG main já terminar. Aqui eles estão usando chave no case. Isso aqui é um exemplo padrão, na verdade, do próprio CodeBlocks, né? É incomum, mas eu admito que fica esteticamente fica mais fácil até de entender, né? Então vou botar aqui um printf para a gente saber quando o timer estourou. Quer dizer, vou botar aqui printf timer, manda pular de linha. Vamos ver se isso aqui funciona. Vamos começar compilando aqui. Expected expression before token. Vamos ver aqui onde é que a gente errou. idt timer. Deixa eu dar uma olhadinha na função para ver se eu não me passei em alguma coisa. Wint ind ptr. Vamos ver aqui. Não, acho que não erramos em nada específico aqui, só se mais uma vez, vou pausar, dar uma olhadinha e já venho aqui, mais para não perder o tempo de vocês aí, pra gente poder fazer mais fácil e rápido aí. Indo aqui, era bem fácil na verdade. Essa aqui era fácil, porque basicamente só faltou o ID aqui em cima. A gente tem que definir esse idt timer com algum valor. Foi só isso que faltou. Então, agora compilando, dá o play e se tudo der certo, a cada 1 segundo a gente vai receber uma mensagem. Olha só que maravilha. Então isso aqui pode ter alguma utilidade para a gente agora, se a gente quiser criar um processo iterativo, né? Por exemplo, de saber que alguma coisa que aconteça de tempos em tempos no nosso programa, independente do resto, né? Quer dizer, se eu botar teste aqui e clicar, continua funcionando independente daquilo ali. O que é uma coisa interessante. Inclusive o wmMoving também continua funcionando. Inclusive junto com aquilo ali, né? Então tá ali, wmMoving funcionando, timer funcionando e o teste funcionando. Tudo isso ao mesmo tempo. Então, legal, né? Bom, vamos seguir. Vou fechar aqui e a gente vai começar a parte de ícones. Para isso,